paz, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro programa do nosso Pode Testemunhar, esse podcast que veio trazer como tema central o testemunho do que Deus tem feito na vida das pessoas, da obra transformadora da graça de Deus que tem alcançado tantas vidas e escrito uma nova história, um novo tempo. E nessa noite a minha entrevistada não poderia ser outra pessoa a não ser o presente que Deus deu para a minha vida, a pessoa que tem acreditado nos meus sonhos, nos projetos que Deus tem me inspirado, que é a minha esposa, a minha digníssima esposa, a pessoa mais linda do meu mundo, a minha princesa, a Thaís, que está aqui nessa noite e irá compartilhar conosco aí o seu testemunho. Não é, Thaís? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Para mim está sendo um prazer participar desse primeiro programa, desse primeiro podcast. Então, como já dissemos, né, essa é a nossa primeira gravação. Então, quando você assistir aí, curta, compartilhe e já siga o nosso canal, porque estaremos aqui sempre trazendo pessoas com testemunhos incríveis, com testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito na vida delas. Então, nos ajude aí a espalhar essa obra transformadora de Jesus para as pessoas. Mas vamos lá, vamos começar. Eu quero nessa noite compartilhar aqui a história que eu já conheço um pouco, mas compartilhar com o nosso público sobre a sua história, Thaís. Quem é a Thaís? Aonde você nasceu? Como que foi a sua infância, né? Eu já sei que você não nasceu aqui no Paraná, aqui em Maringá, você veio lá do Pernambuco. E quais as lembranças que você tem da sua infância? Quais as lembranças que você tem lá da sua cidade de origem? Bom, como você falou, eu sou de Pernambuco, da cidade de Caruaru. E eu vivi até meus 5 anos lá em Pernambuco. Morei em outras cidades também, como Toritama. Eu lembro muito pouco de lá. Eu lembro pouquíssimas coisas, eu lembro só da casa da minha avó, lembro de algumas casas que a gente morou, porque é assim, né? Pernambucano parece cigano, tá sempre mudando. Então eu lembro de alguns lugares que a gente se mudou e com 5 anos de idade, eu e minha família eu digo meu pai, minha mãe e minha irmã, viemos para Cianorte, aqui no Paraná. Depois veio o restante da minha família, por parte de mãe, meus tios e minha avó. Ah, tá. Então, assim, você nasceu em Caruaru, no Pernambuco, né? E viveu ali até os seus 5 anos de idade, né? E aí depois vocês decidiram se mudar aqui para o Paraná. E de quem foi essa ideia, assim, de se mudar para cá, uma mudança de estado, né? A gente sabe que não é uma coisa muito fácil, né? Uma outra cultura, um outro clima, né? De quem foi essa decisão, essa ideia de vir para cá com toda a família? Foi do meu pai. Meu pai, eu lembro que ele nos contou que estava ouvindo rádio e eu ouvi no rádio dizendo que tinha uma cidade chamada Cianorte, que era a capital do vestuário, que era muito bom para quem costurava. Então, foi a ideia que ele teve para a gente melhorar de vida. Minha mãe é costureira e meu pai também aprendeu a costurar quando eles se casaram. Então, foi pela ideia de que é um bom lugar para quem era costureiro. Não faltava serviço, né? Então seu pai, assim, né, teve essa ideia, né,
de vir para cá, trazer toda a família, realmente buscando uma melhoria de vida, melhor condições, né? Isso. Realmente, assim, para a gente que é daqui, né, talvez hoje não seja mais essa realidade, mas de um tempo atrás, a cidade de Cianorte, né, aqui do Paraná, né, talvez se você que está ouvindo aí é de Cianorte, pode aí deixar nos comentários, se manifestar. Mas a cidade de Cianorte ela é conhecida como a capital mesmo do vestuário, né? E gerou muito emprego, gera muita oportunidade para quem é dessa área. Então você disse que a sua mãe ela é costureira, então eles vieram para cá trabalhar nessa área. Então meu tio veio um pouquinho antes e a gente veio um pouquinho depois e ficamos na casa dele. E aqui minha mãe desde sempre costureira. A única profissão que ela teve na vida é ser costureira. Aí meu pai começou, aí já teve outros empregos, outros serviços, mas a renda principal era da costura mesmo. E assim, o plano do seu pai era dar melhor condições financeiras para vocês. E isso funcionou na prática, assim? A realidade financeira de vocês mudou, vocês tiveram uma vida melhor, ou isso foi só uma ilusão e vocês continuaram talvez passando dificuldades, passando perrengues? Como que foi? Ele conseguiu concretizar isso, realmente trazer uma mudança de realidade para vocês ou não? Sim, mudou sim. Antes eu queria explicar que o lugar que a gente veio de Pernambuco era um lugar muito humilde e assim, a gente nunca passou fome, mas a vida era muito humilde mesmo. A comida era regada, assim, era controlada, o que comprava para vestir, para calçar, era tudo muito limitado. Quando a gente veio para Cianorte, a gente melhorou sim de vida. A gente começou a morar em casas melhores, ter mais condição do que vestir, até porque aqui no Paraná a assistência social tem um trabalho mais diferenciado. Eu tenho muito orgulho do lugar que eu vim, mas realmente Pernambuco é um lugar bom para se viver se você tem dinheiro. Lá tem praias lindas, lá tem ótimos lugares, mas a parte pobre é realmente muito pobre. Então, quando a gente veio pra cá, a gente teve muita ajuda, a gente conseguiu várias doações de coisas boas, coisas que estavam em bom estado. Então, a gente realmente mudou de vida, mas ainda assim a gente era humilde. A gente ainda assim era humildes, ainda assim as coisas não eram... A gente não esbanjava, ainda tinha tudo meio que limitado. Mas a gente conseguiu muitas coisas boas. Minha mãe conseguiu comprar máquinas de costura para trabalhar em casa. Meu pai conseguiu comprar uma motinha. Moramos em casas boas, onde eu e minha irmã, cada uma tinha seu quarto. Então eram casas grandes. Então mudou sim, mudou muita coisa. E legal, né? Interessante a gente frisar aqui que essa, assim, é uma realidade de muitas pessoas, né? Muitas famílias, muitos pais de família que para dar uma condição melhor, para dar uma vida melhor para sua família, né? Vai lá, mete a cara, tenta um lugar diferente, vai em busca até... É algo assim, né? Para quem já mudou de cidade, já mudou de estado, sabe que é algo muito aventureiro, algo muito desafiador, né? Mas é uma realidade de muitas pessoas. Talvez muitas pessoas que vão ouvir aí o seu testemunho se identifiquem com essa mesma realidade na sua infância. Thaís, assim, eu queria que você entrasse nesse assunto agora, já que você fez esse plano de fundo aí do seu pai, da sua mãe, da sua família. Porque os seus pais se separaram, né? Sim. Houve um rompimento, um divórcio, e eu queria ouvir de você o quanto que isso impactou na sua infância, em que altura da sua infância que isso ocorreu, né? E como que isso mudou
impactou negativamente assim a sua realidade? Porque é importante a gente ouvir de você isso, uma pessoa que viveu isso. Eu também vivi isso, né, na minha infância. Os meus pais também se separaram quando eu tinha 8 anos, e isso trouxe um impacto negativo muito grande para a minha vida. E eu queria que você compartilhasse, porque essa área é uma área que o inimigo tem atacado demais, feito, né, as famílias se desfazerem, os casais se separarem, e às vezes as pessoas não se atentam ao impacto que isso traz para o filho, para os filhos, né? O impacto que isso traz para o crescimento dos filhos, porque para mim particularmente trouxe um impacto muito grande, né? Trouxe um impacto muito grande. E às vezes o casal ali, eles estão hoje se separando aí por qualquer motivo, por qualquer coisa, e às vezes não se preocupa com o impacto que isso traz. Então eu queria ouvir de você nessa noite o que isso trouxe de impacto, assim, como foi, quantos anos você tinha, como foi o divórcio, a separação dos seus pais? Bom, antes eu quero contar como que eram as coisas antes de chegar no divórcio dos meus pais. Bom, desde eu muito pequena, eu era testemunha de muitas brigas que aconteciam dentro de casa. E eram brigas muito grandes, não era briguinha, discussões apenas. Era brigas de realmente mover a rua. Já teve janela, socada, já pegaram faca um pro outro, brigas com muito escândalo, muitas coisas dentro de casa eram quebradas. Realmente era coisas bem perturbadoras e que realmente trouxe um dano mental muito grande para mim e para minha irmã, porque muita gente se intrometia, a gente queria acabar com a briga, a gente chorava desesperado, a gente não sabia o que fazer, a gente era crianças, então realmente era um convívio bem complicado. Hoje eu penso que se um dos dois tivesse a iniciativa de procurar Deus com muita fé, as coisas poderiam sim ter terminado de outra forma. Mas isso não aconteceu. Eu lembro que algumas vezes minha mãe me levava para a igreja. Eu lembro que eu até comecei a fazer aula de música em uma igreja. Tinha vezes que acontecia cultos na casa de algumas amigas que ela tinha, que era evangélica, ela me levava. Mas foi por um curto período, né? Os seus pais, a sua mãe frequentava a igreja, mas o seu pai não. Eles não eram assim, como que eu posso dizer? Não, meu pai não. Eles não eram convertidos, eles frequentavam assim por simpatia, mas você não tinha um lar de uma família. Na verdade, minha mãe cristã. Foi evangélica, minha mãe se converteu e se batizou quando ela era muito jovem. Aí ela se afastou e nunca mais ela retornou a ser membro de igreja nenhuma. A gente ia para a igreja algumas vezes, rara, mas a gente ia, ela me levava, mas ela não virava membro, ela não fixava, não criava raízes dentro da igreja, né? Ela apenas visitava. E meu pai, eu não tenho memória nenhuma dele na igreja, não consigo me recordar dele indo para a igreja. Sempre era eu e minha mãe, e minha irmã às vezes. Meu pai realmente nunca simpatizou com religião nenhuma. Então, eu acredito mesmo que se, né, minha mãe ou meu pai tivesse procurado a Deus com muita força, com muita fé, as coisas poderiam ter terminado de outra forma. Porque tinha muitos irmãos também, né? Os dois brincavam muito uns com os outros. Eles conseguiram algumas vezes trabalhar juntos, trabalhar para si próprio, até contratar algumas pessoas. Minha mãe já chegou a contratar algumas mulheres, ensinar essas mulheres a costurar.
Então, assim, era um casal que tinha muita coisa para dar certo. Tinha muita coisa para continuar juntos até hoje, mas infelizmente não foi dessa forma. E impactou muito. Agora chegando num divórcio, eu tinha 13, 14 anos, e a gente se mudou para Cambé, bem perto de Londrina. E lá foi onde tudo aconteceu, né? As brigas ficou mais intensas, as brigas começaram a ficar mais complicadas, e até que aconteceu até traição. Não quero expor meus pais aqui, então eu não quero tocar muito nesse assunto. Sim. Mas houve até traição e realmente chegou ao fim. Aí eu retornei com a minha mãe para Cianorte, eu e ela. Meu pai foi trabalhar viajando de cidade para cidade. Minha irmã já era casada, então minha irmã continuou em Cambé com o marido dela. E quando eu retornei para Cianorte, com meus pais separados, foi aí que tudo desandou na minha vida. Foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Foi aí. Então, assim, você acha que o fator do divórcio dos seus pais é que desencadeou, assim, toda essa fase bem crítica, né, que você já me contou e que nós vamos entrar daqui a pouco. Então você acha que foi o rompimento ali do relacionamento do seu pai e da sua mãe que causou isso na sua vida? Bom... Assim, que teve uma certa parcela de... Sim, isso. Então, amor, eu não posso... Na verdade, nem eu sei se foi isso que causou tudo o que aconteceu, mas que ajudou. Ajudou muito. É porque, assim, se a gente pensar, né, pelo lado espiritual da coisa, né, isso que o diabo quer, né? Primeiro ele quer acabar com o casal, né? E consequentemente, quando eles não buscam o Senhor, né, reatar o reconciliamento, a tendência é que ele vá destruir os filhos, né? Então, assim, ele entra primeiro, né, acaba com o casal e consequentemente essa destruição ela vai passando para os filhos, né? Então há toda uma herança ali, né, de problemas, né? Começa ali o ataque no casal, nos pais, e consequentemente isso vai recaindo sobre os filhos, né? Não tem como aqui a gente não pontuar que o mais interessado nessa destruição, né, de trazer esses problemas, esses conflitos, é o inimigo, né? É ele que quer destruir primeiro o casamento e depois, consequentemente, os filhos, porque se não tem família, não tem igreja. Se não tem família, não tem como o evangelho se propagar. O alicerce, né, da igreja do Senhor é a família. E nesses últimos dias, né, que nós estamos vivendo, quero usar esse gancho para dizer, Satanás ele tem atacado muito as famílias, ele tem atacado muito os casais, e consequentemente, depois que ele começa ali a destruir o matrimônio, né, esse mal também começa a recair sobre os filhos, né? Não que a culpa seja dos pais, né, mas é o inimigo que usa dessa brecha para completar a obra, né, para destruir, porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Quando uma família se despedaça, né, se destrói, todos da família sofrem, todos, recai sobre todos, exatamente isso. E bom, como a gente, sobre também algo que a gente já conversou, que o pai, ele é a proteção.
Claro que a mãe também protege de inúmeras formas, mas o papel da proteção vem do pai. E quando o pai sai da família, ou o pai às vezes não reconhece os filhos que tem, não assume os filhos, ou se separa da mãe, não entra mais em contato, ou de alguma forma é distante e não está presente na vida dos filhos, os filhos realmente ficam à mercê do mundo. Fica realmente sem aquilo que é mais importante para uma criança adolescente, que é alguém com pulso firme para educar o adolescente. Sim, porque o homem, né, ele foi constituído por Deus como sacerdote da sua casa, né, e quando ele não entende esse papel, essa responsabilidade, isso recai sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre os seus filhos, né. Eu ouso a dizer, né, que as atitudes do pai, né, o posicionamento do pai, do sacerdote de casa, com certeza tem uma influência muito grande naquilo que vai acontecer no futuro da sua casa e no futuro dos seus filhos. Mas vamos prosseguir. E aí, depois de tudo isso, né, seu pai, né, foi embora de casa, você foi morar com a sua mãe, e aí você disse que começou uma fase muito difícil na sua vida, né, muito ruim na sua vida. E que fase é essa? O que aconteceu na sua vida mais Cianorte? O que você começou a viver que você considera assim, uma fase muito ruim na sua vida? Bom, eu retornei para Cianorte e eu lembro que já nos primeiros dias que eu estava em Cianorte, eu fui reencontrar amigos de infância e já de cara já me chamaram para vamos lá fumar narguilé, né? É uma coisa que eu não conhecia, até conhecia, mas não tinha fumado ainda, né? Desde então. E eu fui e eu lembro que eu era tão fraquinha para tudo isso que o narguilé me deixou muito mal. Eu fiquei com a pressão baixa, fiquei meio atordoada, meio estranha. Eu fiquei meio estranha, aquele narguilé não me fez bem não. E eu fui embora e eu lembro que minha avó chegou perto de mim e ela viu na hora que eu tinha fumado narguilé. Eu tava cheirando aquele cheiro doce de essência, né? Eu não tava muito bem, meu olho tava meio estranho. Aí a minha avó falou pra minha mãe, ó, tava fazendo alguma coisa aí com os amigos dela, não tá muito bem não. Eu parando pra refletir agora, é muito possível que esse narguilé aí não devia nem estar muito bom, sabe? Tem gente que coloca umas coisinhas lá. Devia ter alguma mistura ali. Alguma coisa, porque eu lembro que eu fiquei até com o olho vermelho. Eu não fiquei bem mesmo com isso. E enfim, aí foi aí que começou. Aí começaram a me chamar outras vezes, eu ia, até que começaram a me chamar pra festinha. Festinha, tinha um salão comunitário que nós tínhamos um amigo que era de maior. Você vê como que tava tudo errado, porque a gente tinha 14, 15 anos e já tinha amigos que já era de maior. E esses amigos de maior pegavam a chave do salão comunitário, que era de graça, para a gente poder fazer festas lá dentro, que não podiam, porque não era, o salão comunitário não era para isso, não era para reunir um monte de adolescente e ficar bebendo. Mas, na escondida, com a porta fechada, era isso que a gente fazia nesse salão comunitário. E foi aí que eu comecei a beber, a fumar narguilé. E pra mim tava tudo certo, se todo mundo tá fazendo, então é normal. E depois disso só foi piorando.
Então aí ali você começa, né? Você estava com 13 para 14 anos, né? É isso? Não, eu tinha voltado de Cambé, eu já ia fazer 15. 15 anos, e aí começa os amigos, né? Os amigos, né? Entre aspas, né? Porque amigo que nos leva para coisas erradas não são amigos, né? Amigo é aquele que te leva para coisas que acrescentam na sua vida, né? Não para coisas que vão te viciar e que vão trazer danos para a sua saúde. Né? O narguilé, né, hoje se popularizou muito entre os jovens, né? Assim, de uma forma espantosa, né? E eu já vi alguns estudos, né, falando sobre isso, que o dano causado, né, pelo narguilé é 10 vezes superior ao cigarro, né? Sim. Então, assim, é uma coisa, né, tenebrosa, né, que tem destruído mesmo a saúde dos jovens. Só que o engano que o inimigo tem trazido com essa cultura, né? E hoje já evoluiu, agora já é um narguilé portátil. Isso, agora já tem, né, os pendrives, né, chamados pendrives aí, os narguilés portáteis, né? E assim, aonde você passa hoje, você vê não só os jovens, isso já também os adultos, né, consumindo e mesmo sabendo do dano que isso está causando para eles, mesmo assim o engano é tão grande, a cultura maligna é tão grande que eles continuam usando, e cada vez isso tem aumentado de forma terrível entre os nossos jovens. Vale aí até um alerta, né, para quem é pai, né, observe mais os seus filhos, cuide mais dos seus filhos, porque realmente o inimigo tem tentado aí de todas as formas, e essa é uma delas, tentar adentrar aí na vida dos jovens. E foi por aí que começou. E você me disse que você, daí do narguilé, você se viciou em outras coisas piores, né? Como que foi aí? Começou com o narguilé e a bebida. E aí, às vezes chegava uma pessoa diferente na roda de amigos, aí chegava fumando cigarro, oferecia. Aí, para se enturmar, né, para ser aceita ali naquele meio, aceitava o cigarro, não sabia nem, passava mal, dava um trago, ficava tossindo. A coisa mais horrível do mundo é quando você não é acostumado com isso e você vai usar pela primeira vez. Mas mesmo sendo ruim, eu insistia, porque todo mundo estava fazendo, então vamos fazer também. É o efeito manada, né? Sim. O efeito manada. Até que a gente ali na vizinhança vê pessoas da nossa idade, ou às vezes até um pouco mais velha, já maior, fumando tal da maconha. E o que acontece? Eu já tinha visto pessoas próximas de mim, parentes, família, que também fumava isso. Então, assim, eu já cresci vendo pessoas da minha família usando essa droga. Talvez seja por isso que eu não tenha me espantado. Porque tem muita gente que, quando vê essas drogas de perto, se afasta porque tem medo mesmo, e é o certo, é ter medo. Vê um negócio desse, se afasta e não... Até um certo ponto, né? Porque eu confesso que nesses últimos tempos agora eu tenho ficado espantado, porque eu ando muito aí no trânsito e direto você passa por um carro, às vezes a pessoa, você vê que está vindo do trabalho, está vindo na sua rotina diária, e você sente o cheiro da maconha, assim, tá ficando algo tão normal, tão corriqueiro, tão normal, que eu confesso que eu tenho ficado espantado, assim, né? Eu me lembro dessa época aí que você diz, né, que as pessoas que usavam, né, também na minha adolescência eu tive amigos que usavam
a maconha e era escondido, era de canto, né? Era uma coisa mais à noite, né? Era uma coisa mais que não era à vista de todos, né? Era vergonhoso. Era vergonhoso. E as pessoas tinham medo também. Hoje não, hoje é algo serem tipo, enquadrados normal, é algo bonito, né? Que parece que sentem prazer, né? Você passa aí perto de regiões centrais, perto de lojas, as pessoas dentro do carro fumando, assim. Toda hora você está sentindo o cheiro dessa droga. Olha como que o inimigo, nesses últimos anos, né? A gente está falando aí de 10, 15 anos no máximo, normalizou coisas tão ruins, né? Porque você vai contar aí com o seu testemunho, a experiência com drogas trouxe muitos malefícios para a sua vida, né? Trouxe muita destruição para você. E como que foi a evolução disso? Aí você começou a ter o contato com a maconha, bebida, sair com os amigos e... Isso. Do narguilé evoluiu para chegar na maconha. E como eu estava dizendo, por que eu acho que eu não me espantei? Porque eu já tinha visto pessoas da minha família usarem. Então, quando eu vi as pessoas da minha idade fazendo, foi uma certa curiosidade do que aquilo vai fazer, qual é o efeito daquilo. E por que as pessoas gostam tanto. Ficou isso na minha cabeça. Por que as pessoas gostam tanto? Eu preciso conhecer. Até que um dia eu lembro perfeitamente que eu e minha amiga, uma amiga da época que eu tinha, conseguimos. O irmão dela já usava e ela conhecia alguém próximo que vendia. E ela conseguiu uma pequena quantidade. E a gente não sabia nem como fazer aquilo. Fizemos de uma forma totalmente assim errada. Não tem jeito certo, né, de fazer isso, na verdade. Então você e a sua amiga, né, decidiram usar pela primeira vez. Isso. E a gente não sabia nem fazer, como montar e tal. Mas no final acabou que a gente conseguiu usar e sentir a brisa daquilo, né? Que é o que dizem, né? A brisa. E não foi bom, não foi experiência legal. Ficamos tendo crise de riso, com o olho muito vermelho, com a boca seca, não foi legal. E às vezes eu fico parando pra refletir como adolescente é sem juízo, porque nenhuma dessas drogas tem uma boa experiência de primeira. Nenhuma. O cigarro, até o narguilé te deixa com uma sensação ruim, você tem tosses. Todas essas drogas trazem uma sensação muito esquisita. Só vai começar a te trazer prazer com o tempo. Aí depois você começa a gostar. Mas com essa coisa de aceitação, é legal porque todo mundo tá fazendo, se eu não fizer eu vou ficar de fora, se eu fizer eu não vou ter assunto com eles, se eu não fizer eu vou ser a careta do rolê. Então eu tenho que fazer, eu tenho que gostar. A pessoa ela insiste, ela faz de tudo. Achou horrível a primeira vez, ela continua só para estar ali no meio daquelas pessoas. O adolescente não tem a consciência que é melhor ser rejeitado por essas pessoas do que ser aceita. Você acha então assim que hoje ainda continua dessa forma? A maioria do começo das experiências com bebida, com drogas, com cigarro, ela começa pelo fato de ser aceito, de querer estar ali no meio da galera, de querer fazer o que todo mundo está fazendo. Sim, porque se for por prazer, não faz. Não faz.
porque não é bom. Não é bom. E hoje, né, essa cultura de ser aceita, ela né, foi impregnada de uma forma, né, na nossa sociedade. Né? Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser aceito, né? Todo mundo quer um like, todo mundo quer uma curtida, né? E as pessoas têm feito de tudo para conseguir, né? Isso a psicologia chama de carência, né? A psicologia chama de carência. E eu vejo assim, né? Em cima do seu testemunho, que pode ter sido causado, sim, pela carência de família, carência de um lar ali, estruturado, né? Estruturado e tal. Isso vai gerando carências, né? Carências. E essa carência, esse desejo incontrolável, né, de ser aceito, de curtidos e tal. E por isso que eu quero enfatizar aqui o papel da igreja na vida dos adolescentes e dos jovens. Porque a gente, como igreja, precisa fazer os adolescentes, os jovens entender o amor de Deus, né? Que eles não precisam de mais nada, que eles já têm o amor de Deus, né? A gente precisa, como igreja, também cuidar das nossas famílias, né? Para que elas entendam o seu papel dentro de casa, né? Instruir o pai, instruir a mãe, de não deixar que o filho sofra esse ataque de carência, né? Que ele seja suprido com amor, com atenção, com cuidado, com ensinamento, porque a própria palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ele nunca irá se esquecer, né? Ou seja, assim, o papel da família de fazer o adolescente, o jovem entender o amor de Deus, o plano de Deus na sua vida, que ele não precisa dessa cultura da aceitação, né, da curtida e tal, que o que ele precisa ele já tem, que é o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. Eu acho que nós precisamos, como igreja, olhar muito para esse tema, porque isso sim tem se alastrado como uma pandemia, como um vírus incontrolável na vida dos adolescentes e dos jovens, e foi o que aconteceu na sua vida, e que hoje possivelmente aí muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando aí por essa mesma situação. Mas, Thaís, eu quero prosseguir aqui, talvez eu conheço a história, por um momento mais tenebroso, mais crítico de tudo isso, que é os danos psicológicos que você começou a sofrer, né? Os danos psicológicos que você começou ali a ter dificuldades, né? Você, eu sei que é um assunto delicado, mas você, como tantas adolescentes, como tantas jovens, começou a ter a prática de se cortar, né, de se reprimir dentro do quarto, ter episódios de depressão. E conta um pouquinho sobre isso, como que isso ocorreu? Bom, primeiro eu queria falar que eu tinha muito essa necessidade de ser aceita também, porque quando eu retornei para São Martin com a minha mãe, em pouco tempo veio morar com a gente o novo marido dela. E a minha vida continuou um inferno, se tratando de família, porque esse cara, ele era extremamente abusivo, agressivo, desequilibrado. Então minha mãe trocou meu pai por ele, não que trocou um pelo outro, mas meu pai saiu de casa e ela trouxe um homem pior ainda. E a minha necessidade de aceitação era muito grande, porque eu não queria ficar em casa. Então, meus amigos eram meu refúgio. O tempo que eu não estava em casa, eu tinha que estar com eles durante o dia, na casa deles, porque assim eu não precisava ficar o dia inteiro na minha casa. Então, eu não precisava ficar vivendo aquele inferno. Então, a minha necessidade de ser aceita por eles era muito grande por isso. E sobre a minha questão psicológica, na verdade, se iniciou uma depressão antes de eu usar qualquer droga.
Eu, com 12 anos de idade, eu já tinha episódios fortes de depressão. De não querer sair do quarto, de não querer ter contato com ninguém, de querer ficar sempre deitada. Isso com 12 anos. Porque a gente tem que ver bem, 12 anos é uma idade que é uma criança ainda, quer ficar o dia inteiro brincando, quer fazer mil coisas. Cheio de energia, cheio de energia, né? Mas eu não, eu era uma criança totalmente já depressiva nessa idade. E bom, só foi piorando, né? Com o passar dos anos. E aí você começou a se cortar. Isso, eu comecei a me cortar, me mutilar. Por pouco eu tinha morrido, porque eu não sei explicar bem se eu queria morrer. No fundo eu queria sim morrer, porque minha vida era um inferno. Eu não tinha felicidade, eu não tinha momentos de felicidade. Então eu queria sim morrer, mas eu, por falta de noção mesmo, eu quase consegui que isso acontecesse, porque uma das vezes que eu me cortei muito profundo, de eu conseguir ver as minhas veias, dava pra ver. Então assim, um pouquinho mais eu tinha atingido minhas veias, tanto que eu tenho marcas até hoje, porque foram cortes muito profundos. Eu realmente estava sob influência do mal naquele momento. E é bom você tocar nesse assunto. Eu sei que é algo pessoal seu, algo delicado, mas imagina quantas adolescentes, quantas jovens elas estão passando, né, pelo mesmo problema, né, estão se mutilando, estão se cortando, talvez tentando suicídio, trancado dentro de um quarto e assim, mas o que elas precisam saber é o que você está contando aqui, né? Isso não colocou um fim na sua história, né? Isso não determinou o seu futuro, né? Então, para elas, talvez que estão vivendo esse momento hoje, existe uma solução, existe uma saída, né? Jesus quer tirar elas dessa situação, Jesus quer arrancar elas dessa depressão, né? Porque realmente, com certeza, muitas pessoas aí neste momento estão passando por esse mesmo problema aí que você enfrentou nessa época. E aí depois, assim, como, né, você começou a se cortar, tal, teve esse padrasto aí que fez que era terrível, né, que trouxe um tempo de muito problemático para a vida de vocês, e aí as coisas só foi desandando. Como é que foi? Isso. Aí eu nessa pegada de eu quero estar em casa, eu quero sempre estar na rua com meus amigos, faça chuva, faça sol. Eu quero estar na rua, quero estar nos lugares, não quero ir para casa não. Eu ia para casa só para jantar e dormir. E, bom, aí eu fui me viciando, né? O que eu insisti tanto nas drogas que começou a fazer, né? A dar prazer, né? Começou a liberar, como que fala? Dopamina no meu cérebro. Realmente comecei a me agradar com aquilo. Comecei a gostar de cigarro, comecei a gostar da maconha. Ficou um hábito para você, né? Sim, e depois com o tempo realmente vai fazendo, o cérebro realmente gosta, entendeu? Começa a se tornar algo prazeroso, Sim, né? começa a se tornar algo prazeroso, porque com o tempo a maconha começou a me dar a tal da brisa, que você fica leve, você fica suave, né? A pessoa, tem gente que usa maconha pra fazer Yoga. Não é yoga, yoga também, meditação. Pessoas se drogam pra meditar. Enfim, e o cigarro começou a ficar bom também, porque a nicotina, você começa a pegar gosto pelo aquilo, até que eu evoluí para outras drogas. Eu usei a cocaína, usei o LSD, que é o papel, que tem também na bala,
que é uma droga alucinógena, que os jovens usam muito para ir para balada, porque tem muitos jovens que são tímidos e quando usam isso, começa a dançar, começa a pular, faz escarcel. Então, assim, a situação só foi agravando, né? Vamos pontuar aqui. Primeiro você, né, passa por um divórcio, né, dos seus pais. Depois você, né, começa a passar dificuldades, né, tem que mudar, voltar para a cidade que vocês estavam. Aí vem um padrasto né, que era um cara violento, um cara abusivo, né? Tipo, e aí você, né, já tem episódios, né? Começa a lidar com a depressão, com a automutilação, com as drogas, aí maconha, bebida, cocaína, LSD. Então, assim, a situação ela só foi evoluindo. Agravando. Ela só foi agravando. A cocaína e o LSD eu não cheguei a viciar, graças a Deus. Deus teve muita misericórdia de mim. Porque sabemos que é uma situação difícil, né? Você está próximo de pessoas que têm esse vício. Então, assim, essas drogas eu usava, sim, mas não era com grande frequência. Mas nessas poucas vezes que eu usei a cocaína, quase morri. Eu lembro que a gente estava dentro de uma casa, com um monte de gente, tinha gente fazendo tatuagem e tal, e levaram de monte. E eu lembro que eu usei. E eu não conseguia ficar parada. O coração começou a acelerar demais e eu comecei a ficar muito eufórica. E quando eu parava, sentava assim, começava... Eu ouvia meu coração. Eu conseguia ouvir meu coração. Então eu comecei a andar. Peguei um amigo e comecei a andar em volta da quadra. E eu não podia parar. Meu amigo, não, para, vamos voltar lá, o que está acontecendo, o que foi? Eu falei, não posso parar, porque se eu parar de andar, eu vou morrer. Porque meu coração não está normal. Meu coração vai dar um ataque, alguma coisa vai acontecer, eu tenho que andar. Então eu fiquei andando por muito tempo até o efeito da droga passar. Quando o efeito da droga passou, aí eu respirei fundo e então, voltei. O uso, né, dessas drogas te levou à beira de ter uma overdose, à beira da morte mesmo, né? Sim. Aliás, é isso que o inimigo quer, né? Viciando os jovens, viciando as pessoas disso, realmente ele quer a morte dessas pessoas, né? Porque tendo a morte, acabou, né? E ponto, né? Mas Thaís, assim, voltando aí a pontuar nessa fase ruim, né? Como que a destruição, né? Que o inimigo causou na sua casa, na sua família, na sua vida, mas existe um ponto que muda tudo, né? Chega um episódio em que tudo vai se transformar na sua vida, né? Que realmente, assim, o intuito aqui desse podcast é que a pessoa conte, né, quem ela era antes de Jesus e como foi o encontro dela com Jesus. E é esse ponto aqui que eu quero começar a conversar com você. Como foi, quando foi os primeiros contatos, assim, você já estava num momento de desespero, que estado crítico que você chegou até o momento ali de você encontrar Jesus na sua vida? Tá, bom, antes eu quero contar que pela relação difícil que eu estava tendo com meu padrasto da época, a minha mãe, eu fui morar com a minha irmã, então eu retornei para Cambé para morar com a minha irmã. E quando eu retornei para morar com ela, eu não conhecia o lugar, então eu já não tinha onde comprar essas drogas. E foi aí que eu parei de fumar maconha. Porque eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, minha irmã não fumava.
E eu não conhecia ninguém, não tinha um fornecedor, né? Usando uma palavra bonita, né? Não conhecia traficante. Não conhecia nenhum traficante. E parei de usar. Não usei mais. Só que eu continuei fumando cigarro e bebendo. E, enfim, fiquei lá 3 anos e tal. E depois eu vim morar aqui em Maringá, né? Minha mãe já estava solteira de novo. E aí eu vim morar com ela novamente. Porque ela estava solteira. Então, eu falei, então ok. Aquele então agora padrasto, ele já tinha... Sim, ela fugiu dele. Né? Ela deu um jeito de fugir dele porque está fugindo. Ela conseguiu fugir dele. Enfim, ela aproveitou que ele estava preso e veio para Maringá. E começou a vida de novo aqui em Maringá. E passou um tempo, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em Cambé, na verdade, mas eu comecei a trabalhar aqui em Maringá. Em alguns lugares que eu trabalhei, eu passei muito estresse mesmo. E por minha culpa também, né? Eu realmente eu tive o azar de encontrar com pessoas maldosas, mas eu também tinha uma personalidade muito reativa, muito nervosa, de muita ira. E isso me atraiu muitos inimigos. Eu, né, conquistei muitos inimigos em volta de mim. Então, eu passei muito estresse mesmo. E foi num desses momentos que eu tive como que eu posso falar? Um surto, né? Eu tive um surto psicótico. Eu comecei a ouvir vozes. Uma noite no meu quarto, primeiro eu tive um ataque de pânico. Fui dormir achando que ia morrer, porque o ataque de pânico foi tão grave que a sensação era, eu tava dormindo com a sensação que eu não ia acordar mais. Só que no outro dia eu acordei. Assim, só para as pessoas entenderem, né? Assim, estamos aqui trabalhando com as duas visões e eu acho que as duas visões se completam, né? A ciência, a psicologia chama isso de um surto psicótico, né? Enquanto a religião, né? Nós que buscamos o Senhor entendemos como uma opressão, um ataque espiritual terrível de Satanás. E os dois estão certos, né? Na verdade, esse ataque terrível, né, que nós conhecemos, né, que o inimigo causa na vida das pessoas, causa esse surto explicado, né, pela psicologia, esse surto psicótico, né? E aí o inimigo ele começa, né, com essas vozes da mente da pessoa. Então, assim, a nossa crença não está errada, a psicologia não está errada, ambos estão falando de maneira diferente da mesma coisa. Isso. Mas nada mais é do que um ataque terrível do inimigo em cima da pessoa. Isso, né? Mesmo. Primeiro, tudo isso começou com um ataque de pânico, e no dia seguinte eu ainda não me recuperado muito bem do ataque de pânico, né? Tendo muitas crises de ansiedade. Quando eu fui dormir, comecei a ouvir vozes. E não parava, eu me ajoelhava, comecei a orar por Deus, falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tira isso da minha mente. E eram vozes que davam comando de suicídio. É isso que eu ia te perguntar, né? O que essas vozes te falavam? Como que você se lembra, assim, como que elas falavam? Olha, era uma voz que a gente vê no filme de terror mesmo. Uma voz grossa, rouca, parecendo que é o demônio que está falando com você, na sua cabeça. Era uma voz esquisita. E não era, na verdade, não era uma voz só, era várias ao mesmo tempo. Era várias, perturbador, né? Era várias vozes, uma atravessando a outra, aí você entendia que um estava falando pra você se matar, o outro estava falando outra coisa, uma loucura. Umas vozes muito... Aquelas vozes esquisitas que a gente vê em filmes de terror.
E isso foi a noite inteira. E eu não acordei minha mãe. Eu não fui pedir ajuda pra ela porque... Eu não sei, eu não pedi ajuda pra ela no dia do ataque de pânico. Nesse dia eu também não pedi ajuda. E... eu não sei explicar porquê. Eu queria só melhorar sem incomodar ninguém. Eu não queria... Porque imagina você chegar pra alguém e falar, olha, eu tive eu acho que eu vou morrer. Você tem medo da reação, né, das pessoas, né? Como elas vão entender isso, né? Reagir a isso. Olha, eu tô escutando vozes. As pessoas não vão atender, elas ficarem com medo de você. Ela vai ficar com medo. Tipo, como assim? Então eu não pedi ajuda, eu fiquei a noite inteira orando. E de manhã, quando minha mãe se levantou para começar a se arrumar para ir trabalhar, foi aí que eu tive coragem. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí quando ela acordou, aí eu chamei ela e falei. Aí eu lembro que eu falei assim, falei, mãe, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu fiquei louca. Você falou algo interessante que pontua isso. Sei que é algo difícil de você lembrar, mas pode ter certeza que você expor toda essa história, tudo que você passou, todo o seu testemunho, vai transformar muito a vida das pessoas que vão ouvir você contando essa história. E você disse aí no meio da sua fala que você passou a noite orando. Sim. Você estava pedindo socorro para Deus. Você entendeu que aquele momento era a única pessoa que podia te socorrer. Eu não tinha religião, eu não tinha costume de ler a Bíblia, nada. Eu não tinha costume nem de orar, mas naquele momento eu só lembrei de Deus. E mesmo assim continuou ouvindo as vozes. Mesmo assim, você clamando a Deus né, isso explica, né, o conflito, né, que existe no mundo espiritual pela nossa alma, né? De um lado, Deus ali, né, atendendo o nosso chamado, né, o nosso clamor, mas do outro lado, o inimigo que não quer de jeito nenhum deixar você chegar até Deus, né, se livrar daquilo que está tentando oprimir a sua vida. Sim. Né? E, enfim, minha mãe falou assim na hora, vamos no médico. Ela, batidão assim, eu não vou trabalhar hoje não, a gente vai no médico agora, o médico vai dar um jeito. Isso não vai ficar assim não, vai dar um jeito. Aí eu peguei, fomos juntas, chegamos no médico, uma médica me atendeu, eu expliquei que eu tava vendo voz, ela falou assim, olha, você tem algum problema psicológico, eu vou te encaminhar pro CAPS. Eu nem sabia o que era CAPS, né? Enfim, a gente foi, pegou o Uber, foi até o CAPS. Chegou lá, já cheguei falando, olha, eu preciso ser atendida porque eu tô ouvindo voz, não sei o que. Aí, mesmo assim, pediram pra eu aguardar. Eu aguardando com minha mãe e eu orando. Orando. Até que me chamaram, eu entrei dentro de uma sala com um psiquiatra. Expliquei, ela falou, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo vozes. Aí ela falou assim, desde quando? Eu falei, desde ontem à noite. Aí ela perguntou, você já se cortou? Eu falei, sim, já mutilei. Aí ela pegou e me deu o diagnóstico. Não me falou. Ela escreveu lá na folha, imprimiu e me deu. A hora que eu saí da sala, que eu olhei, estava lá no papel. Bipolar. Transtorno afetivo bipolar. Porque não sei o que é isso. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não... Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né, o que é isso. Até acho bom abrir um parênteses aqui para explicar, né. Hoje eu também não sabia, né, mas ao conhecer a Thaís e conviver e ir atrás, né, nas consultas e tal, às vezes a maioria das pessoas acham que a bipolaridade é um transtorno, né, de personalidade, né, que a pessoa tem uma personalidade num dia e a personalidade no outro, quando na verdade não é. A bipolaridade ela é
é um transtorno de humor, né? Às vezes ela tá com o humor lá em cima, para cima, alegre, cheio de energia, e às vezes ela tá sem humor algum, né? Ela tá para baixo, depressiva, sem força para fazer nada. Então isso é o transtorno da bipolaridade. É estágio, a pessoa fica em estágio diferente, né? Então a médica te diagnosticou com isso. E só para explicar, muita gente confunde com o transtorno de personalidade, mas um exemplo que eu quero dar aqui, o transtorno de personalidade são alguns que eu conheço, que é o narcisista e o psicopata, o sociopata. Isso é um transtorno de personalidade, porque é um jeito de ser. A pessoa nasceu daquela forma. Claro, com influência maligna. Que Deus, se tiver misericórdia, salva essas pessoas. Mas o bipolar não. O bipolar, ele não nasce bipolar. Ele nasce com a genética, com a tendência de ser bipolar. Mas às vezes ele vai viver a vida inteira com essa genética e não vai se manifestar em nenhum momento da sua vida. E eu queria explicar por que se manifestou em mim. Eu tinha genética bipolar e eu quero explicar por que se manifestou em mim. Primeiro, a primeira causa é a droga, principalmente a maconha. Porque a maconha, ela mexe muito com o cérebro. Ela faz muitas reações no cérebro. Eu não sei explicar exatamente o que acontece, mas se você tem tendência de ter psicose, bipolaridade, ela vai abrir. Ela vai fazer isso acontecer na sua vida. Outra causa é o excesso de estresse. Traumas também. Lembra quando eu estava falando que eu fui trabalhar com os lugares que passei muito estresse? E isso também abre isso. Se você passar por muito estresse ou até mesmo um trauma, às vezes um acidente pode fazer isso acontecer. Então, eu te fiz a pergunta, né, de como foi, né, o seu encontro com Jesus. Então, assim, foi nesse momento do ápice da crise da sua vida, né? Então, vamos retomar aqui, né? A separação dos pais, o padrasto, né? Que é uma pessoa violenta, o contato com a bebida, com as drogas, os momentos de depressão, de automutilação, né? E por fim isso desencadeou nesse surto, né? Na descoberta, né? No diagnóstico médico dessa bipolaridade, né? E aí você estava falando que você foi para o médico te diagnosticou, com certeza te deu medicações. Isso. Mas aí isso acabou ou isso continuou? Como foi? Aí a medicação colocou um fim a esse surto, né? Ou continuou? Como que foi isso? Bom, foi exatamente no dia que eu tive o diagnóstico desse transtorno. Foi nesse exato dia que eu me converti. Eu saí do CAPS, retornei para minha casa. Os remédios eu não conseguia pegar naquele dia, então eu ia ter que esperar o outro dia para pegar. Peraí. Vamos frisar essa frase. Essa frase ficou muito bonita. No dia que você teve o diagnóstico, ou seja, o pior dia da sua vida, o ápice de todo esse sofrimento, um surto, eu ainda não estava bem. Que você teve seu encontro com Jesus. Sim. Então deixa eu dar um recado aqui para você que está ouvindo. Talvez você que está aí no fundo do poço, achando que não tem mais jeito para sua vida, achando que é o fim, achando que você chegou ao ápice do sofrimento, no fundo do poço mesmo, eu quero te dizer uma coisa: é nesse momento que Jesus está te alcançando. O ponto final que muitas vezes a gente coloca, as pessoas colocam na sua vida, Deus vai lá, tira o ponto final, coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história. Então, se você está ouvindo o testemunho da Thaís, se você está ouvindo essa história,
você acha que é o fim da sua vida, você acha que acabou, que não tem mais jeito, você chegou no fundo do poço, no ápice do seu sofrimento, eu quero te dizer, Jesus neste momento está aí te alcançando, como alcançou a vida da Thaís, como alcançou a minha vida, e que está aí alcançando, e Ele, como escreveu uma nova história na nossa vida, Ele vai escrever uma nova história da sua vida também. Se o inimigo está dizendo para você se matar, para você tirar a sua vida, não dê ouvido. Jesus hoje nos traz aqui através desse testemunho para te dizer, olhando aí para você, para te dizer, não é o fim, não acabou, é o momento de você encontrar com Ele, é o momento de você encontrar Jesus, é no fundo do poço que você vai ver a mão dele estendida para te socorrer. Então, vamos retomar aqui essa frase de novo, vou repetir, no ápice do seu surto, do seu sofrimento, no dia que você é diagnosticada, os remédios não tinham feito efeito ainda, né? E então é o dia que você encontra Jesus. Conta aí como que foi. Bom, eu retornei para casa. Eu tinha melhorado um pouco, não estava escutando tantas vozes, mas eu ainda estava em surto. Eu voltei para casa e algo me dizia, você não pode ficar aqui, porque senão as vozes iam me convencer a fazer besteira. E eu saí pra rua e passando em frente a uma igreja que tinha próximo da minha casa, eu escutei um pouco de longe, tinha vários irmãos assim na porta da igreja, era uma igreja pequena, um salão pequeno, mas estava cheio. E tinha uns irmãos na porta e estava tocando a música da Cassiane com muito louvor. E os irmãos, todos os irmãos estavam em tremenda alegria, cantando. Os irmãos da porta estavam glorificando a Deus. E eu lembrei que essa música eu escutava muito na minha infância. Que minha mãe, mesmo que afastada do evangelho, ela gostava muito de ouvir Cassiane. E quando eu escutei aquela música, eu comecei a chorar. E eu me aproximando na porta daquela igreja, eu queria pedir ajuda. Eu queria pedir ajuda a eles. Só que eu não sabia como, então... Não sei, eu fui passando assim em frente da igreja, quando o irmão que estava na porta olhou pra mim, eu comecei a chorar. E ele me convidou, entra. E eu entrei chorando, me derramando em lágrimas de uma forma que eu nunca tinha feito. E o Espírito Santo me tomou naquele momento. Glória a Deus. O Espírito Santo me tomou e eu com muita alegria, clamando muito pelo Senhor, as irmãs vindo, me abraçando, e eu totalmente emocionada, pulando, e eu aceitei Jesus. Eu cheguei em casa muito animada Aí mesmo. acabou o surto, acabou as vozes, acabou aquele sofrimento. Agora você estava cheia, animada, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu quero aqui, né, conjecturar, né, imaginar com a minha mente aqui. Imagina, né, como que está o inferno, né? A senhora falando assim, agora nós acabamos com ela, agora nós estamos levando ela prestes assim, tirar sua vida, o suicídio, estamos lá, estamos ganhando, estamos chegando. Aí de repente Jesus chega e fala, não, agora eu começo a agir na vida dela, agora eu começo a escrever uma nova história. Coloca tudo aquele mal para fora e preenche você com o Espírito Santo dele, né? Eu ouvindo você falar que o obreiro, né, que estava à porta, olhou para você
né? E o olhar dele, né, te fez entrar para dentro, né? Eu lembro da pregação que a gente estava ouvindo ontem, né? Que quando Jesus olhou para aquele cego, né? O olhar de Jesus, né? Então eu creio que ele não era o obreiro olhando para você, né? Mas era o Espírito Santo, era Jesus dentro do obreiro olhando para você e que te puxou para dentro da igreja, né? E daí você chegou em casa radiante. Como é que foi? Chegou em casa. Eu cheguei em casa radiante falando: mãe, eu aceitei Jesus. Mãe, eu aceitei Jesus. Eu estou muito feliz, eu amei. E minha mãe: calma, mas você aceita Jesus agora, você vai ter que ir todo dia. Se agora você aceitou, não é só aceitar ele. Então minha mãe já me mandou a real. Você aceitou? Então, mas agora você vai frequentar a igreja. Segue, né? Não é só aceitar Jesus, ir pra casa e pronto. Agora aceitou, agora você vai frequentar a igreja. E eu fui dormir, consegui dormir em paz, sem vozes na minha cabeça. E no outro dia eu comecei a tomar meus remédios. E, né, iniciei meu tratamento. E aí, a partir desse ponto, então você começa a se... Por que eu só quero explicar por que eu comecei a tomar meus remédios. Porque mesmo que eu tenha conseguido dormir bem aquele dia, consegui dormir bem sem voz na minha cabeça, no outro dia eu já estava querendo ficar ruimzinha de novo. Então eu não podia falar: não vou tomar. Então eu achei prudente da minha parte começar a tomar remédio. E eu tentei algumas vezes não tomar. Quando eu comecei a tomar remédio, fez efeito, eu fiquei bem. Você tentou parar sozinha? Eu tentei parar sozinha. Falei: não, agora eu fiquei bem, então não preciso mais. Aí eu parei os remédios e o surto tava querendo, né, de novo. Então eu me apeguei aos remédios. Até porque o médico tinha te receitado, os médicos, né? É prudente, né? Deus deixou os médicos, a medicina, né? E é prudente você realmente continuar tomando. Mas aí, você realmente fez o que a sua mãe tinha te falado? Você começou a ir na igreja? Sim, começou a frequentar? Comecei a frequentar a igreja, fiquei frequentando essa igreja por um tempo. Até que... Mas os hábitos não tinham mudado, né? Isso. Você me contou que você ia para a igreja, mas ainda você estava... Ainda bebia, ainda fumava, escondido dos irmãos, mas com certeza algum outro deve ter percebido, porque cheiro de cigarro, não sai só com escovada de dente, o cheiro é forte, fica. Então eu ainda estava bebendo e fumando cigarro. Então, e às vezes as vestes eu só me vestia bem mesmo no culto, né? Às vezes fora da igreja eu colocava as roupas que eu usava antes. Eu nunca fui muito de usar roupa curta, decote, nunca gostei. Ficar mostrando barriga, nunca gostei. Mas eu usava de vez em quando short, blusa de alcinha, blusa apertada. E que a igreja que eu estava frequentando não aceitava, né? Fugia da doutrina da igreja que você estava, né? Isso. Então aí você começou na igreja e tal, mas ainda tinha coisas a mudar, né? Ainda tinha o vício, ainda tinha o cigarro, tinha a bebida, tinha o próprio costume. Até é bom a gente entender aqui que, né, existem obras transformadoras de Jesus na vida das pessoas que são assim instantâneas, né? Mas na maioria das vezes ela é gradativa, né? A transformação, você vai morrendo para si mesmo, né? Para suas vontades a cada dia e nascendo para Jesus a cada dia. Mas aí eu sei agora um pouco mais dessa parte da história. Aí você teve esse conflito, né, com a doutrina da igreja, né, por causa de você ainda
usar vestes, né? E lá era uma igreja de usos e costumes, né? Como a gente fala. E aí você parou de ir na igreja, né? Sim, eu fui confrontada pela minha pastora e eu não soube lidar. Então eu saí da igreja. Hoje eu me arrependo muito. Eu acredito que Deus faz as coisas da forma correta. Eu acho que tudo que eu vivi na minha vida tinha que ser dessa forma para eu estar aqui hoje. Mas hoje eu enxergo que a pastora estava totalmente correta. Estava totalmente correta. Se eu queria frequentar aquela igreja e ser membro daquela igreja, eu tinha que respeitar o que eles me diziam, a doutrina daquele lugar. Mas naquele momento eu fui imatura, né? Me senti constrangida e saí da igreja. E passou um tempo, eu comecei a ter sede de novo de uma igreja, comecei a querer frequentar outra igreja, e tinha outra igreja que era próxima da minha casa também. E foi aí que eu quero explicar primeiro o que me levou a ir para essa igreja. Eu estava na minha casa, ainda em depressão, mesmo com os remédios, tomando remédio, porque assim, os remédios evita surtos psicóticos, evita depressões muito severas, mas não evita totalmente. Então eu ainda estava em depressão, eu ainda tinha momentos difíceis. E foi num desses momentos que eu escutei uma voz em frente da minha casa cantando um hino. Aí eu reparei que estava acontecendo algum evento da igreja na minha rua, em frente da minha casa. E eu saí lá fora para ver o que estava acontecendo, de quem que era aquela voz. E eu me deparei com meu marido cantando. Agora essa parte da história que eu entro, né? Eu lembro muito bem desse dia, né? Era um evento que a gente, acho que já era o segundo evento desse tipo que a gente estava fazendo ali no bairro, né? No Jardim Alvorada, aqui em Maringá. E era o dia da igreja na comunidade, né? Era um projeto, né? Que os irmãos ali se voluntariavam, né? Cortar cabelo das pessoas, fizemos ali doação de roupas, né? Colocamos ali cama elástica, brinquedos para as crianças, né? Algodão doce, pipoca, e tinha ali, né, o cantinho do louvor, né? E eu tava lá, né, com o meu violão, né, os irmãos lá me ajudando com a bateria e tal, os instrumentos, e eu me lembro que eu tava ali tocando alguns louvores, e de repente eu vi o portão da casa da frente, né, da onde a gente tinha colocado ali os instrumentos, se abrir, e eu vi uma moça, né, saindo, e ela sentou ali, mas algo assim que eu vi logo de cara é que ela tinha um olhar muito triste, né, muito vazio, tinha um olhar assim de sofrimento mesmo, e eu comecei a ministrar aquelas canções sobre a vida dela. Acho que eu me lembro até de algumas, né, aquela canção lá, Tá Chorando Por Quê, né, aquela canção do barquinho, né, e eu comecei a ministrar essas canções na vida dela, e eu sei que ali foi o nosso primeiro contato, né? Foi o nosso primeiro, foi ali fazendo a obra do Senhor. Mas daí você ouviu eu cantando, e como foi? Aí você voltou para sua casa, o evento acabou, e aí você começou a ter a curiosidade de ir na igreja que eu frequentava. Eu entrei pra dentro de casa, ainda continuei alguns dias sem frequentar a igreja e até fiquei fraca na fé, né? Mas até que um dia queimou no meu coração de ir até aquela igreja, daquele moço que estava cantando, e perguntar quais os horários dos cultos, como que funciona. E eu fui. Eu encontrei
uma moça lá na frente, que inclusive é uma pessoa muito importante na vida do Michael, ela e o marido dela, e ela me explicou tudo. Com os horários, os cultos, tinha o dia que era sobre a palavra, e os cultos e tal, e eu falei, tá bom, ok, eu vou voltar. E eu realmente voltei. Eu e minha mãe começamos a frequentar. Chamei minha mãe pra ir, e nós duas começamos a frequentar. E, bom, aí eu comecei a me interessar pelo cantor. E alguma coisa falava dentro de mim, esse homem vai ser meu marido. Glória. Vai ser o meu marido. E hoje nós estamos aqui, né? Essa irmã que ela tá falando, que estava na frente da igreja, né? É a Jane, né? Um abraço pra Jane, Chicão, seu esposo. São uma bênção, um casal de Deus, né? Que falou pra ela ali os dias de culto e tal. Eu me lembro quando você começou a frequentar a igreja, e eu me lembro que eu demorei para assimilar que você era a mesma menina lá do dia do evento lá, que sentou na calçada, depois que eu fui assimilar uma pessoa com a outra, né? E aí você começou a ir na igreja que eu estava, a gente começou a se conhecer, mas deixa eu entender assim, ainda sobre o trabalho de Deus, né? Mas os vícios ainda continuavam. Os vícios, né? ainda continuavam. Eu não conseguia. Bebida. Não conseguia me livrar do cigarro e da bebida. E eu orava muito. Eu orava, Senhor, tira de mim esse vício. Porque eu já estava sentindo coisas, né, decorrentes por causa do cigarro. Eu estava já sentindo pontadas no peito. Estava sentindo já falta de ar. Eu estava envelhecendo bastante, eu via minha pele envelhecer, minha boca ficar roxa, muito, né? Que, bom, eu comecei a fumar com 14, 15. E quando eu comecei a orar para parar de fumar, já fazia uns 8 anos que eu estava fumando. Mas eu me lembro que daí já está diferente, né? Você... Quando a gente começou a se conhecer, você já tinha um desejo muito grande de parar, né? Você já estava orando a Deus para te libertar desse vício. Eu orava muito, eu tentava muito bem. Eu pegava, eu molhava o cigarro, eu pegava um maço, eu partia em 2, jogava tudo no lixo. Aí passava 1 hora, eu estava lá pegando as bituquinhas e acendendo os pedacinhos de cigarro. Ou seja, a ação do Espírito Santo já estava acontecendo na sua vida, né? De você... repudiar, né, aquilo, né, você não querer mais aquilo. Sim, eu não queria, na sua vida, né? Eu tentava de todas formas, eu orava muito, falava, Deus, quando que o Senhor vai me livrar desse vício? Eu lembro que eu orava assim, quando que o Senhor vai me tirar esse vício de mim? Mas aconteceu. Aconteceu, glória a Deus, e eu me lembro muito bem disso, né? Foi um período, né? A minha parte do testemunho aí, quando eu e a Thaís se conhecemos, eu também estava um pouco distante de Deus, né? Estava distante de Deus, mas aí isso é um papo para outra hora. Só quero aqui adiantar um pouco que depois que estava fortalecido no Senhor de novo, depois de ter ido num encontro, né? Um encontro face a face, né? Com Deus, face a face com Deus, eu voltei muito revigorado, muito fortalecido pelo Senhor, e a gente decidiu juntos, né, entrar num propósito para que ela conseguisse se libertar desse vício. Foram 3 dias de batalha, de luta, de guerra. Eu já tinha chegado uma vez, o Michael querendo parar de fumar, né, e eu não conseguia, aí eu cheguei chorando, falei, amor, eu não sei o que eu faço, não consegui, voltei a fumar. Aí ele falou assim, amor, mas é assim mesmo, o negócio é não desistir, vamos tentar de novo. E aí a gente tentou mais outra vez, e ele foi muito firme,
Eu quis ir buscar cigarro de noite, ele falou assim, a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui. Eu queria dar um jeito de pegar cigarro, eu tentei convencer ele que eu precisava do cigarro e ele, não, eu não vou comprar. Não vou comprar. Mas hoje eu posso falar isso com toda certeza, né? Não era eu, né? Era o Espírito Santo de Deus que estava em mim. Como eu disse, eu voltei daquele face muito cheio de Deus, muita autoridade. Então, assim, eu entendi naquele momento, o Espírito Santo de Deus me moveu a me posicionar, a realmente te ajudar de uma forma. Mas glória a Deus que passado esses 3 dias você venceu o vício, né? Com Jesus. Jesus te fez vencer esse vício. Porque a gente está falando 3 dias? Porque é assim, a ciência já provou que você precisa ficar 3 dias sem o cigarro para o seu corpo não ter mais abstinência. Então, os 3 primeiros dias foi terrível. Eu tive muita abstinência. Mas depois do 3º dia, eu só sentia leves vontade de fumar. Era o costume de eu querer ter água assim nos meus dedos, levando a água para a boca. Então, assim, era leves vontade de fumar. Mas a abstinência já não estava mais. E, bom, eu não sei exatamente qual é a data que eu parei de fumar. Eu achei melhor não guardar essa data, porque muitas vezes eu tentei parar de fumar e eu marcava a data pra ficar 1 semana sem cigarro, 2 semanas sem cigarro, e sempre voltava a fumar. Então eu não fiz isso, eu não guardei data, mas eu sei que já faz mais de 1 ano. Já faz mais de 1 ano que eu parei de fumar. Faz bem mais de 1 ano, mas dessa vez foi Jesus que arrancou. E aí daí pra frente, né, eu posso te ajudar a contar que foi só bênção, né? Você se batizou, desceu as águas, né? Eu me lembro que esse foi um dia muito feliz para nós dois, né? Foi um dia muito importante que eu tenho na minha memória, né? De ver você descendo as águas, de ver você nascendo de novo. Sim. Né? E foi transformador mesmo acompanhar esse final aí do encontro que você teve com Jesus, né? Do encontro que você teve com Deus, que mudou a sua vida. Mas diante de tudo isso, Thaís, para terminar assim, né, para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, o foco do nosso podcast aqui é contar a história de quem você era antes, de como foi o seu encontro com Jesus, né? E aqui acho que nós trouxemos bastante detalhes de como foi o seu encontro com Jesus. Mas agora, para terminar, eu quero saber como que é a sua vida hoje com Jesus. Como que é comparar a Thaís de antes de Jesus e o que você pode dizer como que é a sua vida hoje com Jesus. Eu quero dizer que a minha vida hoje com Jesus ainda é de luta. Ainda é de muita oração e de muita força de vontade. Porque a gente se converte e a gente se entrega para Jesus, mas a gente tem que lembrar que a nossa luta contra a carne é eterna. Mas se eu for falar tudo que mudou, vai ser muita coisa, porque eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás. Eu tenho vida, eu gosto de me relacionar com as pessoas, coisa que eu não gostava, porque eu não tinha prazer. Hoje em dia eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de sentir que estou viva. Eu não fico mais me questionando, quando que tudo isso vai acabar, eu só quero que tudo isso acabe. Eu só tenho vontade de viver mais e mais. Eu tenho medo de morrer, coisa que antes era o que eu mais queria, mas hoje em dia eu tenho medo de morrer. Deus realmente me transformou, me tocou, me notou.
E eu quero dizer que eu também sou muito feliz por um homem que eu tenho ao meu lado, que me ajudou a eu me tornar uma mulher melhor, que tenho que melhorar muito, mas que já caminhei muito, já melhorei muita coisa. Um homem que teve paciência comigo, um homem que senta comigo até hoje para me ensinar a Bíblia, um homem que só fala coisas positivas a meu respeito, apesar de todos os meus erros, um homem que desde que me pediu namoro sempre teve o sonho de casar comigo, de construir uma família. Então assim, Deus me deu muitas bênçãos, Deus me deu um marido maravilhoso, uma casa confortável, me deu uma cachorrinha sapeca, mas muito linda. Deus me deu fé. Deus fortaleceu minha fé. Deus fez inúmeras coisas por mim. Me deu mais sabedoria, mais conhecimento, me deu mais sede da vida. Deus me mostrou o porquê, o propósito de a gente estar aqui não é em vão para ninguém. Ninguém está aqui só por estar, só por existir. Todo mundo tem um propósito lindo aqui na Terra. E se todo mundo parasse para olhar o seu propósito e colocar em prática, esse mundo seria muito mais lindo. Deus me deu muitos sonhos. Coisa que eu não tinha sonho de nada. Eu não enxergava futuro, eu não enxergava vida. Onde eu vou estar daqui 5 anos? Eu não tinha esse pensamento, eu não tinha vontade de me imaginar viva daqui 5 anos. Mas hoje eu tenho tantos sonhos, tantas coisas que eu quero realizar, que eu quero conquistar. Deus realmente me mudou meu coração, tirou aquele coração frio, duro, e me deu um coração bondoso. Mudou a sua vida, né? É aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, né? E eu também quero dizer, né? Que ela fez essa declaração para mim aí, não mereço tanto, mas também quero dizer que hoje a Thaís, para mim, ela não é a mesma pessoa que eu vi sentado naquela calçada. Realmente Deus transformou ela de forma impressionante. O olhar dela é diferente. Era um olhar triste, hoje é um olhar cheio de vida, né? Hoje é uma mulher de fé, uma mulher que tem sede de buscar a Deus, de conhecer a palavra, né? Que quando eu falo de alguma inspiração de Deus, alguma loucura, é a primeira a acreditar, é a primeira a dizer vamos, né? Quando eu disse para ela a respeito desse podcast, dessa inspiração que Deus tinha me dado, ela falou, vamos lá, vamos gravar, vamos embora. É uma pessoa de fé, é uma pessoa guerreira, é um presente realmente que Deus me deu, é uma mulher maravilhosa. E eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Eu costumo dizer que você é muito mais do que eu mereço, que Deus realmente transbordou além do que eu imaginava na minha vida, me dando você, tá? E fico feliz de você ter essa coragem de compartilhar a sua história com as pessoas. Eu sei que o seu testemunho, né, irá transformar a vida de muitas pessoas que irão assistir esse vídeo, e eu fico muito feliz de você ter essa coragem, de você realmente acreditar nesse chamado, de usar toda a sua experiência que você teve na sua vida, de toda a transformação que Deus trouxe para você, para alcançar
mais e mais pessoas. Talvez você que está ouvindo tem vergonha de contar o seu testemunho, tem vergonha de contar as bênçãos que Deus tem te dado, mas aquilo que Deus nos dá é para que a gente transborde na vida das pessoas. A graça não é para que a gente guarde dentro do guarda-roupa, esconda dentro do quarto. A graça ela foi nos dada para nos salvar, mas para que também nós venhamos transbordar na vida das pessoas. Amém? Amém. Quero pedir para você que gostou aí da nossa conversa, gostou do propósito desse podcast, que você curta, compartilhe com o maior número de pessoas, que você comente aí também, porque isso faz com que o algoritmo, né, da rede social transmita para mais pessoas, e assim mais e mais a gente consegue fazer a palavra do Senhor chegar a maior número de pessoas. Então curte, compartilha, comenta e segue aí o nosso canal para que nós venhamos crescer a cada dia nesse propósito de contar o testemunho das pessoas, quem elas eram, como ela encontrou Jesus e o que Jesus tornou ela hoje. E eu quero aqui, antes de terminar, passar aqui para a Thaís, dar aí o seu agradecimento, a sua palavra final para os nossos irmãos que nos acompanham nessa noite. Bom, eu quero agradecer por estar sendo a primeira convidada, a primeira a participar. Para mim está sendo uma honra. Eu nunca tinha contado meu testemunho. Acho muito importante ter contado no dia de hoje. Eu espero que ajude pessoas que estejam passando por situações semelhantes. E eu sou muito grata, quero agradecer ao meu marido. Amém. E eu quero finalizar esse podcast lendo um pouco da Bíblia para vocês. Em Provérbios, no capítulo 24, versículo 23, está escrito assim: aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa. E eu também quero aqui agradecer a Thaís, que topou participar dessa entrevista. Que Deus continue te abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e que Ele faça resplandecer a sua luz, a sua graça sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre você, de uma maneira plena, em nome do Senhor Jesus. Com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau.